Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos iniciar, então, a nossa aula? Então, vamos lá. Abram, por favor, o caderno lá na lição de casa 3, que foi a última lição que a Pro pediu para que vocês realizassem, tá bom? Coloquem o AC de caneta verde e vamos fazer a autocorreção. Bom, nós tínhamos aí uma história em quadrinhos do Rex Holmes, O Mistério dos Bolinhos. Então, nós fizemos a leitura e a gente havia combinado de cada um tentar aí na sua casa fazer a interpretação desse texto. Tudo bem? Bom, primeira questão perguntou o seguinte: observe o Zíper no segundo quadrinho da história. Por que ele estava tão ansioso naquele momento? Então, vamos ver qual é o segundo quadrinho da história? Então, olha só, o primeiro quadrinho, ele traz aqui o nome da história. E o segundo quadrinho é esse aqui. Então, o Zíper fala assim: incrível, Holmes! Como desvendou o caso do sumiço dos bolinhos? Então, ele está assim ansioso. Por quê? A Pro colocou assim: ele estava curioso para saber como o detetive tinha resolvido o caso. Então, aquela ansiedade dele era para descobrir como o Rex Holmes descobriu o caso do sumiço aí dos bolinhos. Tá bom? Se você colocou nesse sentido, parabéns, tá certinho. Continuando. No 2, cite alguns elementos dos quadrinhos, poderia ser um desenho, uma fala, que mostrasse aí que o Rex foi inspirado no famoso detetive Sherlock Holmes. Eu coloquei várias coisinhas para dar uma ideia para vocês, mas não precisava colocar tudo que eu pus, tá bom? Então eu disse que dava para saber que ele foi baseado aí em Sherlock Holmes por causa do casaco de detetive que ele usa, o chapéu, o cachimbo, a lupa, tá? E quando ele fala a expressão no quadrinho, elementar, meu caro. Então, esta fala era aí do famoso Sherlock Holmes, tudo bem? Então, se você colocou algumas dessas observações que eu fiz, está perfeito, acertou. Joia? No finalzinho da história, vamos voltar lá no primeiro, ó. Ele fala assim, né, para o Zíper: elementar, meu caro Zíper. Ela é sonâmbula. Então, o texto termina assim. De acordo com o término aí da historinha, nós tínhamos que responder: afinal, quem dava o sumiço nos bolinhos da senhorita Diná? A própria senhorita Diná, né? Ela não sabia porque ela fazia isso quando ela estava dormindo. Toda vez que ela ia dormir e ela ficava sonâmbula, ela ia lá e sumia com os bolinhos. Nesse quadrinho, há uma onomatopeia. Onomatopeias são aquelas letrinhas que vão estar ali só para emitir algum som. No caso da historinha que nós estamos estudando, a onomatopeia que aparece é esse aqui, ó. Vários, tá? Que representam o quê? Representa o som que a dona Dina faz quando ela está dormindo, né? Ela está aqui, ó, segurando a bandeja, mas ela está fazendo esse sonzinho, porque ela ainda dorme. Ela anda porque ela está sonâmbula. Tudo bem? Ótimo. E a expressão de Rex Holmes no último quadrinho da história revela ao leitor que ele estava como? Então, ele está com uma cara lá, né? Vamos ver a carinha dele? Olha só. Aqui, ó, ele está com o rostinho dele aí, parece que muito satisfeito, né? Orgulhoso dele ter desvendado o mistério dos bolinhos. Então, a resposta correta era: ele está envaidecido por ter solucionado com sucesso mais um enigma. Beleza? Acertaram, amores? Parabéns, então. Coloquem, por favor, o certinho. Deixa aí o caderno bem organizado, tá bom? E quem já conseguiu acompanhar a correção, eu vou pedir que, por gentileza, peguem os seus caderninhos verdes. Tá joia? Então, organiza aí. Hoje, amores, enquanto vocês se acomodam, pega o caderninho verde, abre aí na última lição que vocês realizaram, que a gente vai usar um pouquinho o caderno agora, tá bom? O livro por hoje é só. A gente não vai usar mais o livro. Na aula passada, eu comentei com vocês a respeito de substantivos.
e a gente entrou aí com a classificação de alguns substantivos, tá? Então, a gente vai aprender com muita tranquilidade cada um deles, né? Então, eu disse que eu ia voltar a dar aulinhas mais específicas a respeito de cada um dos substantivos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito, novamente, dos substantivos simples e composto, tá? Não é difícil, é fácil a gente saber quando ele é simples ou composto. Veja só, se você ainda tem alguma dúvida, fique atento. E se você já sabe, fique atento também, para você assimilar ainda melhor o conteúdo. O substantivo simples, ele se caracteriza por ser formado por uma só palavra. Então, toda vez que eu tenho uma palavra só, eu já posso pensar que ele é um substantivo simples, desde que ele esteja nomeando alguma coisa. Lembra que o substantivo são palavras que nomeiam as coisas. Exemplo: papel, homem, caneta, jabuticaba, galho e lápis. Todas essas palavras são substantivos simples, porque elas estão dando nome para alguma coisa e ela só tem uma palavra, ok? E o substantivo composto, pro, é parecido, porque está nomeando também nomes, mas ele é formado por duas ou mais palavras. Veja só, se caracteriza por ser formado por mais de uma palavra, ou seja, a partir da junção das palavras é que ele forma aí o substantivo composto. Como exemplo, eu dei para vocês o guarda-chuva, quarta-feira, couve-flor e guarda-roupa. Percebe que o significado, por exemplo, guarda-chuva, é de um objeto só, né? Aquele objeto que a gente usa para se proteger da chuva. Mas quando eu escrevo, eu utilizo duas palavras para representar este objeto. Então, ele é um substantivo composto. Há casos com a nova ortografia que eu também utilizo duas palavras, mas elas não são separadas por esse tracinho aqui, ó, que se chama hífen, tá? Por exemplo, a palavra passatempo, antigamente, ela era escrito passa, tracinho que é o hífen, e depois tempo. Com a nova ortografia, a gente agora escreve tudo junto, passatempo é tudo junto, mas ela continua sendo um substantivo composto, porque eu percebo que há a união de duas palavras para formá-la, certo? Então precisa ficar atento. Não é só olhar e falar, é uma palavra só, vai ser simples. Não, precisa ver se não houve essa união aí de duas ou mais palavras, tá bom? Embora escreva junto, pode ter tido a união de duas palavras, tá joia? Para isso, nós vamos fazer alguns exercícios que vai deixar cada vez mais claro para você a questão do substantivo simples e composto. Combinado? Ótimo. Bom, aqui é só um momento de explicação. Lá no caderninho de vocês, eu vou pedir para vocês escreverem isso aqui, ó. Hora de investigar, e nós somos detetives, né? Lembra, né? Que o nosso caderno aí a gente está só na investigação agora. Então, eu coloquei hora de investigar. Copie no caderninho verde. Então, você vai fazer o seu cabeçalho no caderninho verde, vai colocar no meio da linha depois português, para saber que é matéria de português, e vai copiar os exercícios. Mas eu tenho uma dica aí para você. Eu vou deixar você escolher a maneira que for melhor e mais fácil para você realizar o exercício, tá bom? Quem quiser pausar a aula, fazer o cabeçalho, colocar aqui português e copiar os exercícios e fazer, ótimo. Quem prefere fazer o cabeçalho, colocar português e imprimir as atividades, também vai ter lá para vocês o linkzinho para você imprimir, tá bom? Então fica à vontade. Se você prefere imprimir, você imprime, faz nas folhinhas e depois você cola as folhinhas no caderninho, tá? Faz o cabeçalho, escreve em português, faz os exercícios na folhinha e cola no caderno com bastante capricho. Se você não quer imprimir, prefere fazer direto no caderninho, também fique à vontade. A opção é sua, tá bom? Eu vou explicar todos os exercícios e aí você decide a maneira melhor para você realizar, tá? Então, olha só, gente, no primeiro exercício, eu coloquei assim: separe os substantivos abaixo, colocando-os na coluna adequada. Então, vocês têm aí vários substantivos. Veja só: girassol, beija-flor, blusa, bate-papo, sabão, bem-te-vi, planta.
bicho da seda, chuva, peixe, passatempo, vira-lata, presente e pássaro. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as palavrinhas que estão aqui, que são substantivos, e vão arrumar no lugar adequado. Tudo que for substantivo simples, escreve aqui no simples. Tudo que é composto com hífen, que é o tracinho que tem aqui no meio da palavra, coloca aqui. E tudo que é composto sem hífen, que é o caso que eu expliquei, ó, tá até aqui, ó, passatempo, tá vendo? É uma palavra só quando eu escrevo, mas eu sei que houve a junção de duas, então ela é um substantivo composto sem hífen. Então você vai separar aqui para pro. Tudo bem? Então, substantivo simples, composto com hífen e composto sem hífen. Então é só organizar aí. Combinado? Muito bem. No segundo exercício, nós temos de novo substantivos, mas agora eu quero que vocês circulem com o lápis de escrever somente os substantivos simples. Então, você vai ler, olha só. A primeira que aparece é correio. Correio é simples ou composto? Muito bem, é simples, porque é formado por uma palavrinha só. Então, se ele é simples, você vai lá com o seu lápis e circula o correio. E peixe-espada? Simples ou composto? Composto, porque ele é formado por duas palavrinhas. Ótimo. Então, o peixe-espada eu não circulo. E assim por diante. Agora, no exercício 3, nós temos aí um quadro cheio de palavrinhas, tá? Se você não for imprimir a atividade, não precisa copiar o quadro. Você vai fazer assim, você vai copiar o enunciado e aí você olha aqui na telinha da aula e já vai montando. Vou dar um exemplo, ó. Junte as palavras abaixo para formar o maior número de substantivos compostos que você puder. Para isso, você pode repetir as palavras. Então, por exemplo, a primeira palavra que eu tenho aqui é o guarda. Então, eu estou fazendo lá no meu caderninho. Eu falo, guarda, eu vou poder formar um substantivo composto com qual duplinha? Deixa eu ver aqui. Guarda... achei. Guarda-chuva. Então, você vai aqui no caderno e escreve guarda-chuva. Agora eu vou para couve. E couve, dá para fazer com quem será? Vamos ver. Pam, 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 pam. E agora, em couve, 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 flor. Achei. Então, eu vou escrever lá no meu caderno. Couve, flor. Aí eu continuo com roupa, com moleque, aí eu vou fazendo, tá bom? Não precisa copiar primeiro essas palavras, já vai montando direto. Combinado? Você vai tentar fazer o máximo de substantivos compostos que você conseguir. Beleza? Legal. Agora, eu vou retomar com vocês um pouquinho sobre os substantivos próprios e comuns. A gente tem falado bastante, né? Sobre os substantivos próprios e comuns. Então, na verdade, é mais uma aula aí para nós relembrarmos os próprios e os comuns. Primeiro, eu coloquei para vocês que para ser um substantivo, ele precisa ser uma palavra que designa um nome de algo. Então, sempre substantivo é o que dá nome para alguma coisa. Lembrei. Ótimo. Como é que eu sei se ele é comum ou se ele é próprio? Porque tem um segredinho. Porque os comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, tá? Eles são escritos com letra minúscula. Então, por exemplo, árvore, lápis, caneta, nariz. Então, todo mundo tem nariz, vai ser sempre nariz, tá? Caneta é sempre caneta, lápis também e árvore também, tá? Então, nomes que denominam aí uma única espécie, tá? Uma única profissão, então vai ser um substantivo comum. E uma característica importante dele é que ele vai ser escrito sempre com letra minúscula. Tudo bem? Agora nós temos os substantivos próprios. Os próprios são aqueles que dão o nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com letra maiúscula. Olha a diferença. Então, os nomes aí que são substantivos próprios, eles vão ser escritos com o nome aí com a letra maiúscula e ele vai nomear, tá? Algo em específico. São substantivos próprios, nomes de cidades, pessoas, estados, ruas, países. Aí eu pus os exemplos, o nome do Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil e Argentina. Joia?
Então, eu vou dar um outro exemplo que não está aqui. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, professora. Professora é substantivo? É o nome que classifica toda a profissão de quem estudou para ser professora, né? Ah, então ele é um substantivo próprio ou comum? Ele é comum, porque é o nome que se dá para todas as pessoas que se formaram em pedagogia, tá? Muito bem. Agora, se eu disser professora Silmara, toda professora Silmara é a mesma? Não, cada Silmara é uma, não é? Então, Silmara é o nome que eu estou dando para uma determinada professora. No caso, seria eu. Então, Silmara é um substantivo próprio. Primeiro, porque começa com letra maiúscula. E segundo, porque está dando nome para alguém específico. Certo? Muito bem. Então, eu preparei também a continuação aí no seu caderninho verde, os exercícios sobre o substantivo próprio e comum. Então, veja só, pessoal. Eu escrevi assim, ó, que tal continuar a investigação? Continue no seu caderninho verde. Então, quem estiver copiando, vai continuar colocando assim, ó. Complete o quadro abaixo. Não precisa fazer um quadro. Você pode simplesmente, em cada linha, colocar o que está aqui, tá? Terminou de escrever do seu nome até a palavrinha um livro, um em cada linha, igual mostra aqui. Pode pegar a régua, fazer um tracinho no meio e vai pôr a respostinha do outro lado. Porque a linha do caderno, né? O caderno já tem as linhas, então não precisa ficar fazendo quadrado, tá bom? Pode fazer aí da maneira mais fácil. O que você vai completar aqui? O seu nome, o nome da sua escola, o nome da sua professora, aí vocês colocam o meu nome, tá? Que é da matéria de português, nome da sua cidade, o nome do seu estado, do seu bairro. Qual é a sua cor preferida? Um sentimento, uma palavra, um presente e um livro. E o nome de um livro. Depois que vocês completaram todo esse ladinho aqui, vocês vão pintar as respostas que vocês deram, se ela é um substantivo próprio ou se ela é comum. Se ela for próprio, você vai pintar de azul. Se ela for comum, vermelho, tá bom? Então, por exemplo, seu nome, você colocou o seu nome. O seu nome vai ser substantivo próprio ou comum? Próprio, muito bem, muito bem. Então, você vai circular o seu nome e vai pintar clarinho de azul, tá bom? E assim por diante. Joia? O próximo exercício nos diz o seguinte: a investigação continua. Descubra o segredo e continue preenchendo adequadamente. Então, nós temos um quadrinho aqui. Quem vai fazer no caderninho, não vai imprimir, vai simplesmente copiar assim, ó, substantivos próprios, aí passa aqui com a reguinha um traço. Ó quantas linhas vocês vão usar. Uma, duas... Ah, bom, vamos contar a partir do substantivo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 linhas. Então, vai escrever substantivos próprios, passa o tracinho, aí escreve no meio. É o nome de um, em todas as linhas, passa novamente um traço e depois substantivos comuns e escreve o menino aqui. Aonde não tem nada escrito é onde você vai preencher, tá? Então, prestem atenção, ó. Substantivos próprios. Eles nos deram aqui o Fabiano. Fabiano é o nome de um menino. Então, Fabiano é um substantivo próprio. Ele começa com letra maiúscula e está dando nome a alguém específico. Já menino é um substantivo comum. Começa com letra minúscula e é o nome que eu classifico todos os meninos, né? Se eu ver um menino na rua, eu falo, olha, um menino. Se eu ver um menino no shopping, é um menino. Então, eu estou classificando uma espécie, tá bom? Depois, nós temos aqui, ó, Brasil. Brasil, substantivo próprio, é o nome de um país específico, que é o que a gente mora. É o nome de um país. País é o nome que recebe todos os países, né? Se eu for falar de qualquer país, eu vou usar a palavra país. Agora, se eu vou falar de um país específico, aí eu vou dar o nome daquele país, tá bom? E assim por diante. Então, vocês vão responder aqui, eu quero o nome de uma cidade, aqui eu quero o nome, que vocês inventem o nome para um macaquinho. Se Fabiano é o nome de um menino, e a Ana é o nome do quê? De uma. E depois eu quero aqui o nome de um rio.
E São Paulo é o estado que nós moramos, mas também é o nome de uma. Pensa aí. Tudo bem? Feito isso, o desafio final. Agora você vai ler as palavras e vai descobrir, colocando X, se ele é um substantivo comum ou se ele é um substantivo próprio. Então, o exemplo está aqui. Veja, nós temos vários substantivos, não precisa fazer livrinho, quem vai copiar no caderno, tá? Só escreve assim, ó, substantivos. Faz a coluna de substantivos, passa a régua, escreve comum, passa a régua, escreve próprio. E em cada linha você coloca o X na resposta correta. Então, veja só, cão, comum ou próprio? Comum, já está aqui. E o gato? Comum, X no comum. E o elefante? Não escutei. Comum, muito bem. E Uberlândia? Próprio. Aí põe o X no próprio. E assim por diante. Fácil, não é, galera? Muito bem, então. Então, façam com capricho. Letra bem bonita, fiquem à vontade. Quem quiser fazer direto no caderno, faça. Quem quiser imprimir, depois entra lá com a mamãe e com o papai, veja o que é mais fácil, o que é melhor para vocês, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente faz a autocorreção, combinado? Bom, deixo aqui para vocês, né, o lembrete aí dos nossos compromissos, eu tenho falado durante toda a semana. Se alguém ainda não realizou a atividade avaliativa de História, Geografia e Português, por gentileza, entra lá no dia 22 e dia 30 de abril, abram lá o questionário de frequência, é lá que está a atividade avaliativa. Façam com bastante capricho, atenção, para que eu possa avaliar vocês, tá bom? Essa atividade vale nota, então não pode deixar de realizar. Joia? Eu pedi para que vocês fizessem até o dia de hoje, lembra? Então, ó, se você não conseguiu, dá uma corridinha lá e faça. Combinado? Bom, então eu desejo um beijo enorme para vocês agora. Um lindo final de semana. Descansem, tá bom? Curtam a família, assistam um bom filme, comam pipoca, obedeçam sempre a mamãe e o papai, ajudem eles, tá bom, meus amores? E fiquem com Deus. E segunda-feira a gente se vê de novo, tá? Beijo grande, amo vocês. Até!